Olá, você que nos acompanha aqui no programa Entre Livros. Estamos aqui mais uma semana trazendo mais uma entrevista. Hoje a gente está com a sala cheia, né? E eu já apresento para vocês. A gente vai estar conversando sobre esta obra. Quem tem oportunidade de acompanhar pelo YouTube e Facebook, né? Técnica de mais um ano de vida intrafísica. A gente já vai saber o que é isso. É uma antologia de experimentos, aceleração da história pessoal. A obra tem 4 organizadoras, né? A gente vai ler aqui o currículo de cada uma. Ana Cláudia Prado, ela é graduada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, com formação na mediação de aprendizagem, programa de enriquecimento instrumental. Aí a gente tem aqui a Rosemary Vitoriano, não, a Maria Isabel Conceição, que é graduada em Administração de Empresas e Cooperativismo, pós-graduada em Associativismo e Cooperativismo. E a gente tem ainda a Rosemary Vitoriano, que é escultora e tradutora autodidata. Também organizou essa obra Elizabeth Rodrigues, né? Ela que era graduada em Comunicação Social e habilitação em Publicidade e Propaganda, e que a gente passou, né? Como que eu vou dizer assim? A experiência de ver que ela agora já não está mais nessa dimensão, né? Ela está aí na dimensão extrafísica, mas ela conseguiu concluir e publicar a obra antes, que eu achei assim, nossa, que bom, né? Um alívio, assim, que bom que deu tempo dela ter entrado no livro e ela ter curtido pegar o livro, né? Isso é muito bom. Então, meninas, vocês sejam muito bem-vindas. Primeiramente, o que eu quero perguntar para vocês é justamente o que é a técnica de mais um ano de vida? Quem gostaria? A técnica de mais um ano de vida é uma técnica proposta aí pelo professor Valdo Vieira no Tratado de 700 Experimentos da Conscienciologia, na página 607. Então, essa técnica ela tem por objetivo contribuir para que a pessoa melhore a sua vida, recicle algumas coisas e também acelere. Olha, travou a Rose. Ela é chamada de aplicação dessa técnica. Ok? Alguém quer complementar? Então, a proposta é acelerar, né, a evolução pessoal no que diz respeito a traços intraconscienciais, ou seja, alguns aspectos intraconscienciais que ela precise superar, né? E questões de relacionamentos também está envolvido na técnica, né? Acertos grupocármicos também, né? Então, é nesse sentido que a técnica tem uma conexão com a aceleração da história pessoal, porque na medida em que ela passa um ano centrada, focada no objetivo, um objetivo que ela quer, que é o prioritário, que é daquele ano, que é da vez, como a gente costuma falar, então ela vai focar nisso e a tendência, né, a probabilidade dela começar a fazer outros ajustes que têm relação, né? E isso aí acaba trazendo essa percepção íntima de que acelerou 10 anos da sua vida em um ano, né? Então, a suposição de que vai dessomar é como se gerasse um impulso para que ela fosse resolver as questões prioritárias dela.
Agora, vamos assim, tentar entender bem didaticamente, né? A pessoa pega, vamos supor, lá de começo de janeiro até dezembro. Então, ela vai colocar o que ela precisaria fazer em um ano, ou o que ela precisaria fazer em muito tempo, e naquele ano ela tem que dar conta. Como que é, assim, na prática? Eu posso tentar contribuir. A pessoa faz uma reflexão pensando, se eu tiver só um ano de vida, nem um dia mais, o que eu não posso morrer sem ter feito nesta vida? Aí, às vezes, ela fica pensando, faz reflexão de algum tempo, horas, minutos, sei lá, dias, e aí ela pensa, nossa, eu estou de mal com alguém da família tem 10 anos. 10 anos minha cunhada não fala comigo. Aí não vai ficar bom eu morrer com essa pendência. Ou tem uma conta que eu fingi que não devia, eu preciso pagar. Então começa a vir à memória pequenas coisas que compromete a pessoa, que ela não precisa, que ela pode ter feito diferente. Às vezes dar um dinheiro para um filho, ajudar a comprar um imóvel, às vezes pedir perdão, às vezes falar que ama alguém. Vai vir à tona, mas tem uma coisa que se ela morrer, ela vai arrepender muito. Então ela põe, escreve, planeja, eu preciso resolver isto, isso é a minha priorização principal. Aí ela passa o ano ali, passa um ano inteiro trabalhando como que ela vai resolver aquela pendência. E normalmente resolve, mais do que a pendência. Resolve algumas pendências. É possível, tá? Porque, geralmente, o que é que a gente observa é que essa pendência tem relação com outras coisas, ou até com outras pendências, ou com um traço pessoal, né? Um traço intraconsciencial que ela precise superar, com temperamento. Então, tem um processo que faz uma interligação, sabe? Eu lembro de um caso, né, da técnica, que é, digamos assim, bem do cotidiano mesmo. Era uma pessoa que fumava, né, então a gente pode usar a técnica para superar um vício. Essa pessoa fumava e ela chegou um dia, ela disse assim, puxa, eu não gostaria de morrer com esse vício. Então, ali, ela fez todo um esforço, porque ela sempre me falou assim, olha, não é fácil superar um vício, é uma coisa que está na tua rotina, o teu hábito, no teu dia a dia, mas ela fez todo esse esforço, e foi interessante que aquilo teve um efeito halo. Outras pessoas próximas a ela, que também fumavam, acabaram deixando de fumar. Então, assim, o efeito benéfico na vida dessa pessoa, para ela mesmo, foi muito grande, mas isso também contagiou outras pessoas que estavam próximas. Então, assim, esse aí é um exemplo, assim, bem assim, físico, né? Bem didático de uma utilização da técnica de mais um ano de vida. E aí, Rose, pensando no cenário de deixar de fumar, né, do vício, por trás tem algum traço, alguma questão pessoal que ela vai enfrentar. Não é só o cigarro, né? Então, ela vai fazer um processo de reciclagem associado a esse fato, né? Essa demanda dela. E aí você vê, né? Parece ser bobo, não, mas eu vou focar um ano para deixar de fumar, não tem outra coisa mais, né? Mas tem toda uma história, uma autobiografia da pessoa por trás desse cenário aí, né? Agora, na hora que a pessoa... Opa, pode falar. E esse caso aí eu acompanhei, e depois, lógico, depois de muitos anos, a pessoa dessomou sem fumar. Só que ela, assim, ela fez tanta coisa bacana na vida dela que provavelmente libertar daquele vício, né, contribuiu assim para como a Ana comentou, uma série de outras coisas na própria intraconsciencialidade, no contato com as outras pessoas. Foi muito bacana e assim o efeito posterior. Agora,
vocês, né, vocês já estão trabalhando juntas, já tem um tempo, vocês já organizaram um curso, né, isso, sobre o tema, né? Tem, assim, caso da pessoa que coloca uma meta muito, assim, por exemplo, eu quero chegar na desperticidade em um ano, muito além do que existe isso, e a pessoa consegue? Existe. Muito difícil, porque na hora que a pessoa coloca meta, não é só meta assim, idealizada, né? Mas às vezes coloca muitas metas, quantidade. Então, não é um planejamento comum. Toda a equipe de amparadores que contribui com essa técnica, a gente tem percebido que ela foca muito na parte conscienciométrica. Se a pessoa não fizer reflexão, não fizer mudança intraconsciencial, ela nem sabe. Ela fica ali, sabe, enrolando o campo, não tem como. Então, essa pessoa que coloca desperticidade, por isso que a gente tem entrevista prévia, tem tutorias durante, tem intermódulos para debate e ajuste. Ao longo de um ano, a gente faz todo um acompanhamento quase que personalizado de cada integrante, para ajudar a ajustar o foco, no mega foco evolutivo daquela técnica. Porque para sair do idealizado para o que o necessário, o que atende à necessidade evolutiva da pessoa naquele momento. Desculpe, Não. E tem vezes que a pessoa põe uma meta, até não é uma meta tão grande, mas ela precisa de atender a pré-requisitos para conseguir alcançar essa meta. Então, às vezes, aquele 1 ano de vida é para ela atender essa parte aí dos pré-requisitos e depois, mais para frente, né, ela, pelo que a gente tem visto, ela consegue alcançar a meta. A gente já teve casos aí até de autores de livros, né, que fizeram parte do curso, e no começo a meta é essa, mas a pessoa às vezes tinha que arrumar toda uma organização de trabalho mesmo dela para poder escrever o livro. E ela usou a técnica de mais 1 ano de vida para essa organização intraconsciencial e pessoal aí para poder fazer o trabalho dela. E a pessoa faz a experiência, aplica a técnica. E aí a ideia é a pessoa todo ano aplicar a técnica, todo ano vai ser o último ano da vida dela? Como que é? Olha, a gente diz que a técnica não é técnica de mais 1 ano de vida, de só mais 1 ano de vida, é a técnica de mais 1 ano de vida. Mas o que ocorre é justamente isso. Às vezes, a gente na maioria das vezes, nós não nos conhecemos, a verdade é essa. Então, quando você começa a se conhecer, e a técnica, há um encantamento para isso, aí ela vê que as deficiências que ela precisa superar consigo própria consciencial é prioridade. E não é prioridade assim, o FIEX, publicar um livro, sei o quê, que a gente sonha, é o idealizado, é coisa que você precisa se preparar. Aí, no momento que ela, mesmo assim, final do ano, quando passa 1 ano da técnica, ela vê os resultados fantásticos, que a maioria acontece, que nem tudo são como a gente quer. Tem coisa que a gente coloca no papel e ultrapassa aquilo que a gente pensou. E tem coisa que a pessoa põe no papel e é outra coisa que é o que ela precisa e não é o que ela quer. Mas ela entende também. E não é a gente que força a barra, a gente fica quieta ali. Muita ajuda quem não atrapalha, entendeu? Ela chega a si própria às suas conclusões, e ela que apresenta os seus resultados. E a gente que vai vendo as dificuldades, os medos, as superações que cada um teve, e aí a pessoa quer aplicar de novo, e aplica de novo. Eu mesmo apliquei muitas técnicas. Eu estou 11 anos no grupal e fiz uma individual antes de aplicar grupal. Mas eu só vim deslindar um nó-górdio meu bem forte, de grupo, de interprisão de grupo consciencial, depois de alguns anos fazendo a técnica.
E eu fazia técnica querendo entender, mas não era com esse foco, porque eu nem sabia que isso era a minha prioridade evolutiva. Eram, assim, metas factíveis, sabe? Coisas do cotidiano. Eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero fazer não sei o quê. E ficava e patinava, porque não é emagrecer. A gente tem muita ideia errada. É ter saúde. Quando você perde a saúde, começa a perder, é que você vê que seus valores estavam equivocados. E aí, é a mesma coisa, eu não quero me irritar com pessoas por causa disso ou daquilo. Aí você vai ver que você tinha alguns papecênios alimentando, aí você vai melhorar a sua pecenidade. Então, quando você começa a voltar para você, você melhora o entorno. E levou uns anos para me entender e libertar mesmo, esse eu concordo, que a libertação da prisão de grupo, e aí eu publiquei, meu artigo trata sobre isso. Não foi no primeiro ano, e eu nem tinha lucidez. Então, assim, na verdade, não é só a pessoa programar o que ela quer fazer no ano, né? É mudança de pensene mesmo. Quais são as reciclagens que ela acha que né, estão ali já precisando ser feitas, reconstruir algumas coisas, admitir alguns trafais, né? Que ela não tem. É mais ou menos por aí, né? E principalmente, sabe o que, Rose, que a gente tem constatado? É revisão paradigmática. A gente está muito cronicificado com o paradigma que está posto aí, paradigma newtoniano cartesiano, paradigma da religião, paradigma das ideologias. Então, para mudar para um paradigma consciencial, às vezes, para a gente que chega e só estuda, é teórico. Na hora que você entra num fluxo de técnica de mais um de vida, parece que tudo conflui para você rever seus conceitos, rever seus preconceitos, rever a sua leitura de mundo, a sua visão de mundo está muito anacrônica. Aí a gente vai entrando, olhando com um olhar mais fraterno, autofraterno, mais condescendente no sentido de não julgar pessoas, não ficar cobrando nem de si nem dos outros, e começar a ampliar essa visão mais pluriexistencial, multidimensional, energética, que é isso que é o paradigma consciencial, e pensênica. Então, essa mudança paradigmática eu acho que está assim, permeando tudo, mas é uma visão minha, é bom os outros falarem. Mas é bem por aí, Rosa, essa ideia de ser um planejamento não convencional. Embora a gente use um modelo de planejamento convencional, a gente faz uma modificação, a gente faz uma transição para entrar num modelo que atenda a essas necessidades, e que ele ultrapasse essa visão convencional de modelo, sabe? E aí o aluno, quando ele entra para fazer esse experimento grupal, né, no curso, a gente tem uma aula que é a aula do planejamento da sua meta, do seu objetivo, né? E aí a gente usa um modelo de projeto que é o chamado Canvas. Então, esse modelo, ele mexe muito com o processo assim, de mental somático, com vários atributos, sabe? Requer pensar muito, nada ali é jogado, ele precisa ser bem pensado e trabalhado, né? E aí, eu acho ele interessante porque nesse modelo só cabe um objetivo, uma meta. Então, mas como é que eu vou passar o ano inteiro focada num objetivo, numa meta, se eu tenho tantas coisas para fazer? Mas aí é que está, né? É o afunilamento. É a prioridade primeira. É aquilo que você não pode deixar de fazer.
antes de dessonar, antes de morrer, né? Antes de deixar essa vida, né? Tem até aquela pergunta, né, Rose, que você gosta muito de perguntar, né? Até tema do seu capítulo, né? Como posso melhor deixar essa vida humana? Isso. Muito bem, nós estamos aqui falando sobre a técnica de mais um ano de vida intrafísica, e a gente vai agora dar um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Ana Cláudia Prado, Maria Isabel da Conceição e Rosemary Victoriano estão aqui conosco falando da obra A Técnica de Mais um Ano de Vida Intrafísica. Agora eu quero entender o seguinte, vocês, as organizadoras, né? Vocês é que atendem as pessoas individualmente? Vocês é que são as professoras? Como que é, assim, esse trabalho de ajudar? Vocês falaram que é individual, né? Como que é isso, individual? Como que vocês atendem? Como que é, assim, ajudar a pessoa a planejar? Porque é uma coisa muito séria. Pode ser aquilo que é a coisa mais importante da pessoa, às vezes nem ela está reconhecendo que aquilo é tão importante, exige aí uma certa experiência, né? Como é que é esse trabalho? Assim? Então, nós temos uma equipe bem grande, né, de professores, não somos só nós três, né? Temos 13 professores, é isso, meninas? São 13 professores. Todos os professores aplicaram a técnica, né, até chegar a essa condição, e continuam aplicando. E aí, o curso, para o aluno ingressar no curso, ele faz a inscrição. O fluxo é assim, faz a inscrição, depois a gente envia um questionário, ele responde, manda para a gente, e nós agendamos um horário para fazer a entrevista. Com base naquele questionário, a gente vai conversando. Essa entrevista é feita na presença de 2 professores, né? E aí a gente vai conversando. A proposta da entrevista é ajudar o aluno a entender, né, deixar mais claro o que é que ele quer alcançar, né, qual o objetivo dele, a gente sempre pergunta quais os trafares, trafores e trafais que ele reconhece, né, por que aplicou a técnica, por que quer aplicar a técnica, o que motiva, e qual seria a prioridade a ser resolvida, que ele não pode deixar de fazer. Então, com base nessas questões, a gente vai conversando, vai interagindo ali, né? E vai ajudando ele a clarear a sua ideia do investimento que ele vai fazer, né? E durante o curso tem as aulas, a gente troca muito, né? As experiências, o pessoal fala, tal, a gente dali vai começando também a conhecer mais os alunos, né? Um vai conhecendo mais o outro, né? Essas próprias experiências que eles trazem, relatam, ajudam muito um ao outro, né? A gente pensa que é tipo uma cobanhagem mútua, sabe? Aquela experiência de vida de um acaba sendo parecida com a de fulano de ciclano, então a gente entra nesse contexto, né? E aí, durante o curso, nós temos também esses atendimentos que nós chamamos de tutoria. Cada aluno tem um tutor, ou seja, esse tutor vai acompanhar esse aluno o ano inteiro. E as tutorias, ele pode solicitar,
diretamente com o seu tutor, para a gente ter essa conversa, para ajudar a entender o que está acontecendo, né? Então, a tutoria tem relação com o projeto, né? Com o projeto da técnica. E aí, essa tutoria pode ser quantas vezes ele quiser, quantas vezes ele sentir a necessidade de ter essa conversa, né? E, então, no final, é interessante porque é o ponto final, né? Eles é quem vão dar aula. O que é que vai acontecer? Eles vão apresentar os seus resultados. Nós ficamos cá e eles apresentam, e daí aí eles vão trazendo, né, o que conquistou, os desafios, os próximos desafios, né? E, assim, é esse trabalho que a gente faz de acompanhar, sabe? E, além disso, ainda tem os 3 encontros intermódulos, que dura 3 horas, que a gente vai conversando, né? A gente vai trocando ideias com os alunos. Vale lembrar que as tutorias são em duplas também. Nunca é um professor sozinho, a gente evita fazer atendimento assim, individualizado, porque não é atendimento, né? É uma conversa para ajustar a leitura da ferramenta, que aquilo é um modelo de Canvas, com o que ele está... Se o que está acontecendo com ele no emprego, no trabalho, no casamento, na viagem, sei lá onde, tem a ver com o projeto. Em geral, tem. Em geral, tem. Então, mas como que... Aí, em vez da pessoa ficar triste, ela começa a entender, às vezes até agradecer determinados acontecimentos, porque está catalisando alguma reciclagem que estava sendo empurrada com a barriga, às vezes há décadas. Sabe, Entende? uma coisa que a gente vê muito é o aluno dizer, chegar a um certo momento do ano, né, do experimento, dizer que não está fazendo a técnica. Ele não está sentindo o que está fazendo. E dá vontade de desistir. Eu não estou fazendo, não está acontecendo nada. Aí, essa conversa que a gente tem ajuda ele a enxergar que o que está acontecendo tem a ver. Tudo a ver com a técnica. É tudo o que está acontecendo. Só que a pessoa, porque não está estudando convencionalmente, escrevendo tudo, pensa que não está acontecendo nada. E está acontecendo tudo. Tudo que ela precisa intraconsciencialmente para a mudança do... Uma das coisas que a gente pede, inclusive tem uma aula inicial, né, que é para a pessoa registrar, principalmente as coisas mais relevantes aí que for acontecendo no dia a dia dela. Alguma sincronicidade, algum fato. Então, fazer esse registro. Por quê? Para ela depois ter uma noção, poder avaliar tudo o que aconteceu, ela às vezes não vai recordar assim de cabeça, né? Então, se ela tem aquele registro para consultar, ela vai ver que a vida dela não está parada, que está tendo muito movimento. E também dá uma direção aonde está sendo mexido. Então, o registro é muito importante por isso. E foi com base nesses registros e também nessa apresentação dos resultados pessoais que surgiu a antologia. Porque a gente começou a ver que nessa aula aí, a última aula, né, o último módulo, eles apresentavam a vivência deles, e essas vivências são riquíssimas. Então, foi a partir daí que a gente convidou, né, para que enviasse lá, escrevesse um capítulo, enviasse os artigos para a gente fazer a antologia. Então, é a partir do registro e da vivência pessoal dessas pessoas. Agora, a Isabel fez um capítulo aqui, que é um teste das 11 perguntas técnicas e clássicas quanto à técnica de mais um ano de vida intrafísica. Eu acho que a entrevista pode seguir por aqui, né? São 11 questionamentos, vai facilitar a minha vida, ó. Quem precisa da técnica de mais um ano de vida? Qualquer pessoa. Não precisa nem ser da Conscienciologia. Sabe Qualquer que pessoa. a Malu Balona falou sobre essa técnica lá na Ana Maria Braga, né? Sim. Pois é, ela foi a professora de registro do início, ela ficou acho que 7 anos com a gente, se não me engano, no início.
Ficou assim, alguns anos. Foram 8 anos, se não me engano. 8 anos, dando aula sobre técnicas de como refazer os registros para não perder. E ela falava, eu aplico há 10 anos a técnica. Eu pensava, gente, mas aplicar a técnica há 10 anos é muito tempo, hoje eu já estou com 11. Mas então, vamos lá. Quem precisa? Na verdade, a pessoa que vai sentir a necessidade, né? Se a gente for pensar assim, né? Vou seguir seu roteiro, tá? O que é, vocês já falaram. Onde pode ser aplicada? Na dimensão intrafísica, não é isso? Sim, porque é o único lugar que a gente encontra os afetos e os desafetos com diferentes níveis evolutivos. No extrafísico se agrupam por afinidades pensênicas, então você não encontra todo mundo. Talvez aí que quando morre alguém da família, a gente chora desesperadamente com o sentimento que não vai ver mais, mas não é bem assim, consciência não morre. Você não vai encontrar até nascer de novo, encontrar aquela pessoa. Eu estava pensando aqui, peraí que fugiu, o que é que eu ia falar? Ah, por acaso, a Elizabeth, ela tinha começado a técnica? Ou não? Quando? Agora, antes dela dessomar, ela já tinha começado a Não. técnica? O que nós percebemos, porque ela não foi muito assim explícita conosco, é que ela se preparou para a dessoma. Tudo que ela fez foi uma preparação para a dessoma. Ela entregou o material que ela pesquisava há muitos anos sobre serenologia. Ela chamou uma pessoa especialista, falou, foi com essa pessoa, entregou toda a documentação. Ela fez reunião comigo e com a Ana para a gente assumir a coordenação da técnica. E a gente falava, imagina, você tem que ficar, você não pode sair. Aí ela foi ficando. Ela foi calçando cada um de nós, porque ela sabia que ela ia dessomar. Ela estava fazendo a técnica, Rose, do ano passado, né? Que a gente começou o ano passado, em março. Que ainda vai terminar em março. Ainda vai terminar agora em março. E a gente está começando uma turma agora nesse final de semana. E aí, toda vez que cria uma turma nova, vocês começam de novo também ou não? Sim. A gente tem os nossos objetivos e vai ficando cada vez mais sofisticado, entendeu? Sofisticado, assim, para nós, mega desafiador. Aí entra nessa linha mesmo de desperticidade. Claro que a busca de entrar no holopensene para ir sentindo o que é, apalpando. A gente não consegue 100% de desperto, mas consegue sentir 10%. Tem extrapolacionismo. E assim vai indo, entende? Então, a gente começa a ter um outro tipo de metas. Rose, além dessa questão aí pessoal, né, que cada um tem a sua vida, cada um tem seus objetivos bem pessoais, também tem a questão da tutoria, os nossos tutorandos. Então, durante esse um ano, um dos objetivos nossos, assim, né, que vai estar no nosso pensamento, nas nossas energias, quem é tenepsista nas tenepes das pessoas, são os próprios tutorandos. Para quê? Para a gente estar aí no apoio para que ele consiga alcançar lá a meta dele da melhor maneira possível. Então, dá essa sustentabilidade energética, muitas vezes, que naquele momento, às vezes, a pessoa precisa. Depois ela segue a vida dela. Muito bom. E aí, quando aplicar? Quando a pessoa sentir vontade, né? Não tem muito, né? Com o que se compara a técnica? Tem algum comparativo? Vamos ver aqui. As pessoas tendem a achar que é um planejamento convencional, é uso de agenda. Eu vou fazer minha lista, é um balanço existencial. Só que não é bem assim. Tem a parte intraconsciencial que a gente não percebe. Que quando entra na técnica, por isso que há a aceleração da história. A aceleração da história a gente foi vendo que é quando você deslinda algo com alguma consciência que você está há séculos caindo no mesmo buraco, no mesmo mataburro. E quando você se propõe a se
melhorar, qualificar a assistência, por exemplo, tem gente que põe lá como meta qualificar o parapsiquismo, outro põe qualificar a assistência, e outro põe não sei o quê. Quando vocês colocam, os amparadores só contribuem, e muita ajuda quem não atrapalha. Então, a gente consegue fazer acertos de grupos kármicos que vai reverberar para o resto das vidas. E aí, ela, às vezes, numa vida, ela não ia conseguir fazer aquilo, aquele acerto, naquele nível de profundidade, de finesse, porque libertar de uma interprisão não é largar e separar da pessoa, é mudar o padrão pensênico que veio retroalimentando durante vidas para um outro saudável, com uma outra rentabilidade evolutiva. E, às vezes, as pessoas vão passar a ser dupla de trabalho assistencial policármica, que aquele pontinho não deixava. Então, por isso que... Entende? Ô, Rose, voltando eu também ia falar. Fala, Rose. Bom, eu ia só comentar que quanto à sua pergunta aí, se a gente fizer uma analogia, a técnica de 1 ano mais de vida, ela se compara aí à questão de um diagnóstico de doença terminal. Então, assim, a pessoa, quando tem um diagnóstico terminal, ela, hipoteticamente, tem um período apenas de vida, né? E ela sabe, né, se o médico falar com ela, que ela tem só aquele período. Então, isso gera um estresse na pessoa. E na técnica do ano mais de vida, é um estresse saudável, porque ela tem aquele tempo para realizar as suas metas. Então, uma das primeiras aulas nossa chama-se Desdramatização da Técnica. E um dos exercícios que a gente aplica com as pessoas tem a ver com esse livro, Antes de Partir. Esse livro foi escrito por uma autora chamada Bronnie Ware, que ela é enfermeira australiana e ela acompanhou muitos pacientes terminais. Ela é especialista nisso. E ela constatou, ela compilava, anotava dados. Ela constatou que dentre todos os atendimentos que ela teve, 5 arrependimentos são comuns em pessoas terminais, independente da cor, do credo, da raça, do dinheiro que tenha, não importa. Os arrependimentos são comuns. Os 5 maiores arrependimentos. E a gente faz essa reflexão na turma, e a turma faz a autorreflexão também. Quais são os arrependimentos que eu posso não levar para outra vida? Que eu posso morrer resolvido. E a maioria deles tem a ver com relacionamento. Não é com conquista de status, nem de mansões, nem de viagens, de não ter abraçado alguém que gostava, de não ter dito que amava, de não ter pedido perdão, de ter doado, ter sido generoso quando foi egoísta. É impressionante. E isso mexe com as pessoas, tá? Envolve... Então, na pergunta que você fez, Rose, quando, né, aplicar a técnica, né? De fato, é quando a pessoa quer, né? Mas tem aquele, às vezes, o sentimento de atraso evolutivo. A pessoa chega porque está sentindo que está atrasada e quer, como tem uma ideia de acelerar 10 anos em 1 ano, ela vem nessa perspectiva de como é que chama? De eliminar o atraso, de sair do atraso, do marasmo. Né? Tem gente que chega a falar para a gente, eu estou enxugando gelo há 5 anos, eu rodo, não saio do lugar, parece que não aconteceu nada na minha vida. Vai perguntar para ela o que aconteceu depois que ela fez a técnica. Sai do marasmo. Dá para pensar, né, gente? Agora a gente vai chamar de novo os nossos comerciais. Então, pessoal, aguarde aí que a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a técnica de mais 1 ano de vida. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles.
Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos aqui falando hoje sobre a técnica de mais um ano de vida. E vamos lá, vou fazer as últimas questões aqui. Qual a finalidade da aplicação? A finalidade é a pessoa reperspectivar a própria vida, não é? Por aí? Perfeitamente. E no caso do intermissivista, a maioria consegue chegar mais no coração, no cerne da autoproex. Entendi. Tá bom. Agora aqui, a Ana Cláudia falou da atuação docente, né? Isso tem relação com tudo que a gente já falou aqui, né, Ana? De como vocês trabalham, como é a abordagem às pessoas, é isso, o seu capítulo? Eu trouxe, como eu entrei na técnica de mais um ano de vida, no curso, né? Trouxe um pouco disso, né? E a minha relação com a parapedagogia, né? Que desde que eu iniciei o voluntariado, eu sou professora, né? Docente de Conscienciologia. E o tema que eu comecei a trabalhar, que foi o planejamento, que eu comecei dando aula de grupo Karmologia, mas eu conheci essa técnica do Canvas, né, esse modelo Canvas, por acaso, né, inclusive no carro da Beth, e aí eu achei muito curioso, né, achei muito legal a forma como ele lida com planejamento, tirando essa ideia de ser uma coisa assim chata, pesada, e que a gente perde tempo fazendo aquilo, sabe? Aí eu comecei a estudar, eu fui estudar aquilo ali, queria entender, e aí eu propus para a Beth de a gente fazer um teste com esse modelo. E daí, em 2016, isso foi em 2015, 2016 a gente começou a trabalhar com esse modelo e estamos até hoje. Aí eu faço essa correlação da docência com a aula no grupo da técnica e a proposta do projeto recinológico, que isso seria essa ideia do projeto recinológico, né? o modelo Campos. Então, desde 2016 que a gente vem trabalhando e aperfeiçoando para fazer uma adaptação às nossas necessidades, sabe? Está nessa evolução aí, né? O nosso projeto Agora, a do antologia, planejamento. ela tem muitos relatos pessoais, não é? Só tem. Por isso que eu acho por isso que demorou a sair. A pessoa precisava estar resolvida com ela mesma para poder liberar a publicação. E a gente está coletando informações desde o primeiro ano. A Beth andava com as apostilas, com os artigos, mostrando para os alunos, isso é antologia, sei quem quer contribuir com o artigo. E cada um ia escrevendo como pôde, entendeu? Então, nós somos muito gratos à coragem de cada um que teve de se auto-expor. Porque ali tá pelo menos um recorte de uma das técnicas, né? Agora, a Mais Rose de uma. escreveu sobre como posso melhor deixar essa vida humana, que foi aquilo que você estava falando, né, Rose? Justamente. E tem a ver, então, com a sua experiência? Olha, Rose, tem a ver com a minha experiência aí, que eu tive o câncer de mama, né? E na época o diagnóstico não era dos mais positivos, e essa técnica que eu relato aí nesse capítulo se refere a uma técnica que eu apliquei sozinha. Foi antes da aplicação, do início do curso da técnica de mais um ano de vida. E depois tem o outro artigo aí também, outro capítulo, né, que trata da tutoria, que foi no primeiro laboratório grupal na época era laboratório, hoje em dia a gente chama de experimento grupal da técnica de mais um ano de vida. Agora, essa estrutura, assim, essa divisão, essa estrutura que vocês criaram, tem relação com como que eu vou dizer assim, o fato de ser relato ou não tem nada a ver?
Vocês resolveram separar em alguns blocos, né? Então, no início, vocês fazem uma apresentação e tal, aí vocês falam para a tecnologia. O que seria para a tecnologia da técnica de mais de um ano de vida? A técnica de mais um ano de vida é um exemplo de uma paratecnologia, né? Aí, nessa sessão, o que é que nós colocamos? O capítulo 700 experimentos, que é o da técnica. Que é a proposta. O verbete da técnica de mais um ano de vida, né? Foi escrito, defendido pela Elizabeth. E essa que você leu aí, que são as 11 perguntas técnicas, que é uma técnica que é também usada nos 700 experimentos, né? Enfim, são técnicas, né, para a tecnologia, né, que ela extrapola aí. Não é tecnologia, são técnicas? Porque ela não é uma técnica convencional. Ela tem um nome de técnica, né, mas ela não é técnica, ela não é unidimensional. Todo o experimento ele é multidimensional. Ele extrapola, vai mais além do que uma técnica intrafísica, né? E que tem esse objetivo da aceleração, né? Quando você insere multidimensionalidade, seriaxialidade, holossoma, bioenergias, relação com o extrafísico, ela deixa de ser só uma técnica, né? Ela avança mais para a tecnologia. Agora, em termos de estatística, vocês têm uma noção assim de quantas pessoas começam a aplicar a técnica e conseguem terminar? Isso deve ter gente que fica no meio do caminho, né? Não tem? Tem. Tem porque desiste, tem porque dessoma, né? Mas a maioria vai até o fim. A maioria vai e tem um nível de completismo de mais de 60%. A gente tem estatística de cada um e apresentava relatório anualmente, professor Valdo. Tanto da turma que fazia, como dos completismos. E a gente continua fazendo, tá? Isso, a Beth, nesse ponto, ela sempre foi muito criteriosa. A gente faz e apresenta para o nosso grupo, para a equipe docente e tudo. Hoje, nós tivemos, dá para ter uma estatística de mais ou menos 330 alunos, que já tivemos nesses 11 anos, porque não é um curso de multidão, tá? O último é que deu em torno, acho que foi quase 50 pessoas, 49. Esse também está mais de 30 já, que a gente vai começar agora a sexta, né? Mas a gente continua fazendo. Sabe por quê, Rose? A gente estuda o Mater Pensene. Cada turma tem uma demanda extrafísica grupal, que a gente só pôde perceber exatamente quando começava a conversar as demandas, porque nós não estamos juntos, não sabemos as demandas, e nem nas salas, nos encontros, tem tempo do povo falar. É um ou outro por oportunidade de cobaiagem. Aí a gente começa a juntar as pontas. Aí nós vamos perceber qual é a demanda, e não se iluda, nós todos somos porta-assistido desse grupo por um ano. E a gente vai acompanhando. E quando tem um tutor que é sorteado lá pelo tutorando, quando ele chama, nós não sabemos quem vai ser o professor coadjuvante da entrevista ou do apoio. E aí vem alguém que teve exatamente a vivência daquela demanda daquele aluno. Então, a gente percebe essa orquestração extrafísica para potencializar a recém das pessoas. E nossa, porque a gente... Rose, só para completar aí, o lema do experimento grupal aí do curso é nenhum a menos. Justamente porque toda a equipe, tanto a equipe docente, a equipe de tutores, monitoria, a equipe de amparadores, todo mundo está ali, ombro a ombro, um braço no outro, para contribuir para que aquela pessoa chegue ao final do curso e chegue com nível
satisfatório de completismo. Então, isso aí tem funcionado, né, Isabel? Tem um exemplo bem interessante disso aí. Tem uma aluna que ela pensou em desistir. E aí nós fizemos uma reunião com ela, até presencial. Ela morava em Brasília, mas na ocasião estava aqui em Foz. E nós conversamos com ela. E aí ela não desistiu da técnica, foi até o fim e escreveu um artigo. Ai, que legal. E diga-se de passagem, nós temos como consigna, a gente tem código grupal de cosmoética, a gente tem as consignas de trabalho, as consignas da tutoria, tudo nós já temos aqui estabelecido desde o início. A equipe pedagógica funciona, a gente faz qualificação docente, tem todas umas atividades de bastidor como se fosse uma instituição conscienciocêntrica, é um organismo conscienciocêntrico, para poder dar suporte para esse tipo de trabalho continuado, assim, ininterrupto, que acaba um curso, começa outro. Então, é como se a gente não tivesse férias, se fosse ver assim, e às vezes não acaba um e começa o outro, que é o caso desse. Então, a gente não força, não insiste, não fica ligando, quer tutoria, jamais, é o fôlego da pessoa, ela que pede quando quer, ela que faz, só que a gente está com ela antenada, todo mundo nas suas TENEPs. Mandando assistência, a gente sente falta, sente quando alguém está com algum problema e a gente fica disponível. Mas nós não forçamos. Deixa a pessoa no fôlego dela. Às vezes ela desiste, às vezes ela pede para voltar 2 anos depois, volta e recomeça. E não tem problema, ninguém fica questionando isso. Entende? Agora, vocês fazem todo ano? Todo ano. Fizeram, experimentaram e ok. Não, a gente faz todo ano. Cada ano, o ano que eu percebo é que vai clareando, sabe? Você vai se esclarecendo. É como se você fosse se descobrindo. E aí você vai chegando mais próximo ainda da sua essência consciencial. Rose, a gente pode dizer assim, ou fazer até uma analogia também com a técnica do ano mais de vida, com as vidas sucessivas. Tá? Uhum. Pelo menos para a gente, como equipe docente, a gente está envolvido nesse trabalho aí o tempo todo, 24 horas por dia, 300 e tantos dias aí por ano, e assim vai. Então, assim, a gente não resolve a nossa evolução numa vida. Então, a gente tem está ciente disso. E com a técnica de mais um ano de vida, cada vez a gente tem um pontinho para mexer, alguma coisa para ajustar. Às vezes você acha que está tudo normal lá, que solucionou tudo com todo mundo, e você descobre que tem alguém lá que te odeia, ou algo do gênero, entende? Que você precisa fazer um tipo de reconciliação, pelo menos da tua parte, com a pessoa. Então, assim, sempre tem alguma coisa. E a gente observa que há esse crescendo, que há esse movimento da gente ir para frente e estar consciente que não resolve a evolução numa única vida. Ana, quer completar, Ana? Não, eu acho que eu tinha pensado nessa ideia, né? Até porque, Rose, a técnica, né, ela está na seção intermissibilidade dos 700 experimentos, né? E aí faz muito a gente pensar no curso intermissivo, né? Fazer um resgate dos valores, né? Das ideias avançadas, que tudo foi aprendido lá, né? Eu acho que tem muito essa... Eu tenho essa sensação, né? Terminou a técnica, é outra vida, sabe? Ajuda a gente a aprender a ressomar, mais ou menos assim, uma coisa desse. E tem uma coisa assim que a gente tem percebido também em algumas, não são todas, que repetem, né? que faz 2, 3, 4, até 5 anos seguidos, tem casos que a pessoa começa com demandas assim: meu filho tem 40 anos, não sai da minha casa, eu não aguento mais, brigo todo dia.
Aí vai indo, o filho sai de casa, começa, daqui a pouco a minha nora, entendeu? Lá pela quinta, ela volta para ela. Ela passa a ser a bola da vez. Eu estou com problema. Não tem mais, não precisa mais fazer assistência para o entorno do grupo Karma, do grupo mais próximo. Aí ela começa a se colocar como o alvo da autoassistência, o alvo da autorreciclagem. É quase um mérito, uma conquista, então a gente vê isso também. Tem alguns casos muito emblemáticos que a gente vivencia com isso. Agora, em algum momento, vocês falaram aí que não é um balanço, né, existencial, mas a pessoa precisa fazer um balanço para ela poder pensar assim, o que seria prioritário para ela no próximo ano, não é? Não tem jeito, Sim. né? No primeiro Sim. momento né? Mas ele tem uma outra conotação, sabe, Rose? É mais ou menos assim. Quando a gente faz um balanço existencial, claro que é seríssimo também, e a gente tende a pegar aquelas questões assim, finanças, emprego, amor, não sei o que, afetivo, trabalho. Aí tem um pouco de metas idealizadas, um pouco de sonho também, e um pouco de psicossoma. No caso da técnica, como você precisa pensar muito sobre seus interesses, selecionar, porque às vezes a pessoa vem com 2 objetivos e vai funilando para ficar 1 ou 2, ou 3, ou nada, ou só um mesmo. Então, ela precisa usar muito o mental som e fazer associação de ideias, e cotejo, de coisa. Então, é um outro tipo de autoanálise, vamos dizer assim, racinológica. Mas é interessante, faz parte de tudo, trajetória de vida da pessoa. E tudo é aproveitado, não se perde nada. Pelo contrário, é agora que tem que pôr na mesa e ver o que se aproveita de verdade. Agora a gente tem aí mais 5 minutinhos. Eu queria ver se tem alguma coisa que vocês querem assim deixar de mensagem final, alguma coisa que vocês não falaram, que vocês acham importante. Aí eu queria deixar aí à vontade para vocês colocarem. Uma dica eu deixaria, não acredite em nada, né? Que a gente falou aqui. Vá conferir, vá experimentar, vá conferir, vá praticar, né? E buscar esse autoconhecimento numa técnica de mais um ano de vida. A dica que eu quero deixar é o seguinte, que a pessoa se questione, pergunte para ela mesma, olha, se eu for morrer, dessomar, né, amanhã, tem alguma coisa que me incomoda? Tem alguma coisa que não vai me deixar morrer em paz? Então, assim, para ela fazer esse balanço. E se ela quiser, a técnica de mais um ano de vida intrafísica, ela está aí à disposição. Às vezes sozinho pode ser um pouquinho mais complicado, mas se ela quiser, pode fazer o curso agora, né, o próximo ano, provavelmente, mas ela tem instrumentos para resolver aí essa pendência que talvez ela tenha. Mas ela que se questione, que pergunte para si mesma. Essa é a minha dica. E que vocês leiam os artigos da técnica, os relatos, né, da antologia da técnica Mais Um de Vida. Não precisa ler corrido, olha ali aquilo que tem a ver com você naquele contexto. E se vocês quiserem, a gente abriu um programa de entrevista dos coautores, são 20 e poucos artigos, 27, 25, que a gente está entrevistando, a princípio, os coautores. Ele é quinzenal, segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, pelo canal do CAEC. Chama Experimentum da Técnica de Mais Um Ano de Vida. Então, nós vamos ter agora, dia 21, uma entrevista com uma coautora sobre o relato dela. Assim que terminar os coautores, nós vamos entrevistar os alunos, ou os aplicantes da técnica, independente de ter feito no grupo ou não, individualmente, para manter esse tipo de esclarecimento
para as pessoas interessadas. Ok, então nós estivemos hoje aqui com a Ana Cláudia Prado, Isabel Conceição e Rosemary Vitoriano, falando da técnica de mais um ano de vida intrafísica. A gente agradece, né, a vocês três, meninas, por estarem aqui, dividindo com a gente aí essas informações. E a gente agradece a você também que esteve aí antenado, acompanhando o programa. E semana que vem teremos mais livros, mais autores, né? Sempre a gente trazendo aqui muito esclarecimento. Então, pessoal, obrigada a todos e até semana que vem. Muito obrigada. Muito obrigada também. Muito obrigada. Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.